Cerca de 33% do planeta é feito de silêncio, escassez e extremos, onde a vida não floresce com facilidade, mas aprendeu a resistir. Quando pensamos em desertos, imediatamente imaginamos sol e areia abrasadora. Mas hoje você vai descobrir o verdadeiro significado de deserto. Um conceito que vai muito além do calor e revela paisagens onde até o frio extremo faz parte dessa definição. Desde o Saara incandescente, no norte da África, até as dunas ondulantes que parecem não ter fim, o dromedário avança como um viajante ancestral, carregando em sua corcova a energia que sustenta dias inteiros sob um sol implacável. Seguindo o rastro do calor, no deserto da Arábia, no Oriente Médio, o óryx árabe transforma o próprio corpo em um escudo, regulando a temperatura para preservar cada gota de água, como se o tempo ali obedecesse a outra lógica. Mais ao sul do continente africano, no Kalahari, a paisagem se abre e o silêncio é interrompido pelo suricato, um sentinela incansável que se ergue sobre as patas, confiando na força do grupo para enfrentar a fome e os predadores. E então, no coração da Ásia, entre a Mongólia e a China, o calor dá lugar ao vento cortante do deserto de Gobi, onde o cavalo de Przewalski, o último cavalo verdadeiramente selvagem do planeta, resiste às temperaturas extremas e à escassez de alimento graças à sua resistência física e à capacidade de sobreviver em ambientes hostis. De um deserto a outro, uma mesma verdade se repete. Sobreviver é se adaptar completamente a um mundo que não perdoa erros. Nos limites do planeta, nos reinos gelados do Ártico, que circunda o Polo Norte, e da Antártida, no extremo sul da Terra, a vida enfrenta um desafio silencioso. A água existe, mas quase sempre está congelada. No Ártico, o urso polar, o maior predador terrestre do planeta, reina sobre o gelo, sustentado por grossas camadas de gordura que o protegem do frio extremo e permitem longos períodos sem alimento. Ao seu redor, a raposa do Ártico sobrevive com uma eficiência impressionante, mudando a cor da pelagem conforme as estações e reduzindo seus movimentos para economizar energia. Enquanto isso, os caribus, guerreiros incansáveis, realizam grandes migrações em busca de alimento e locais para a reprodução. Já na Antártida, o pinguim imperador, o maior de sua espécie, desafia ventos violentos e temperaturas letais ao proteger seus ovos sobre os próprios pés, enquanto a ave skua cruza os céus gelados com força e oportunismo, adaptando-se onde quase nenhuma outra ave consegue viver. Em terras onde a natureza não oferece conforto, cada uma dessas espécies demonstra que sobreviver por si só é um feito extraordinário. Contrário ao que muitos acreditam, o maior deserto do mundo não é o Saara, mas um vasto deserto gelado, coberto de neve e gelo, onde mesmo em condições extremas, a vida encontra formas extraordinárias de persistir. Neste vídeo, atravessamos os maiores desertos da Terra, desde o Saara abrasador e a Península Arábica até as vastidões do Gobi e do Kalahari, avançando rumo aos reinos gelados do Ártico e da Antártida. Em cenários moldados pelo calor extremo ou pelo frio implacável, onde a água em estado líquido é escassa e a vida parece impossível, revelamos uma fauna extraordinariamente resistente, capaz de transformar territórios inóspitos em cenários de adaptação, sobrevivência e da mais pura engenhosidade da natureza. Antes de mergulhar nesta viagem pelos desertos mais extremos do planeta,
Seja solidário e chegue deixando aquele impulso no vídeo para que o conteúdo alcance muitas mais pessoas. Deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma nova aventura e ative o sininho para receber cada lançamento em primeira mão. Aproveite também para comentar aqui embaixo de onde você está nos assistindo e qual desses desertos desperta mais a sua curiosidade ou o seu sonho de explorá-los. Cada like, cada inscrição e cada comentário fortalecem nossa comunidade e nos ajudam a seguir com o projeto de trazer sempre os melhores temas para quem faz parte do nosso canal. Sejam bem-vindos a desertos extremos, como a vida selvagem sobrevive do Saara à Antártida. Os desertos são regiões do planeta definidas não pela temperatura, mas pela extrema escassez de chuvas. São ambientes onde a precipitação anual é tão baixa que a água se torna o recurso mais raro e valioso, moldando toda a paisagem e determinando quem pode ou não sobreviver ali. Contrário ao que muitos imaginam, nem todo deserto é quente e coberto por dunas. Existem desertos quentes como o Saara e o Kalahari, onde o sol incide com intensidade e a evaporação é constante, mas também desertos gelados, como a Antártida e o Ártico, onde o frio extremo congela a pouca umidade disponível, tornando a água inacessível para a maioria das formas de vida. Em ambos os casos, o fator determinante é o mesmo: a falta de água líquida. À primeira vista, essas regiões podem parecer insignificantes para o planeta, mas a verdade pouco mencionada é que esses extremos desempenham um papel essencial no funcionamento do clima global. Os desertos influenciam diretamente os padrões de circulação atmosférica, ajudando a regular ventos, correntes de ar e zonas de alta pressão que impactam continentes inteiros. Enquanto desertos quentes como o Saara influenciam o planeta ao liberar enormes nuvens de poeira mineral que cruzam oceanos e fertilizam florestas tropicais e ecossistemas marinhos distantes, a Antártida cumpre um papel ainda mais crucial no clima global. Seu vasto manto de gelo atua como um gigantesco espelho natural, refletindo grande parte da radiação solar de volta ao espaço e ajudando a regular a temperatura da Terra, além de influenciar correntes oceânicas e padrões climáticos que afetam todo o planeta. A vida é escassa nos desertos porque resistir a esses ambientes exige estratégias extremas. Diante da escassez de água e alimento, muitos animais aprenderam a economizar energia ao máximo, reduzindo movimentos e atividades ao essencial. Outros desenvolveram a capacidade de obter água de forma indireta, extraindo-a dos alimentos ou até de outros animais, enquanto algumas espécies aprenderam a trocar calor com o ambiente, liberando ou absorvendo temperatura para evitar a perda de água. Essas adaptações permitem que a vida persista mesmo onde as plantas são raras e a energia disponível para sustentar grandes populações é severamente limitada. Nos desertos do planeta, as plantas são raras e a vegetação está sempre limitada pelas condições extremas. No Kalahari, a paisagem é dominada por arbustos resistentes, gramíneas adaptadas à seca e plantas de raízes profundas, capazes de sobreviver com pouca água e suportar longos períodos de calor intenso, enquanto as árvores são escassas e surgem apenas em áreas muito específicas. Já na Antártida, o cenário é ainda mais extremo. O frio intenso, os ventos constantes e o solo permanentemente congelado impedem o crescimento de vegetação alta. Nesse ambiente implacável, apenas musgos, líquens e algumas algas conseguem sobreviver, enquanto árvores simplesmente não existem,
revelando como até a vida vegetal precisa se adaptar ao limite do possível para persistir. Viver em desertos, sejam eles quentes ou gelados, significa enfrentar desafios constantes impostos pela própria natureza, como variações extremas de temperatura, sol intenso ou frio absoluto e solos pobres em nutrientes, o que torna a sobrevivência difícil tanto de dia quanto de noite. Por isso, apenas espécies altamente adaptadas conseguem existir nesses ambientes. No sul da África existe um deserto que não se impõe pelo silêncio absoluto, mas pela força de sua persistência, o deserto do Kalahari. Com quase 900 mil quilômetros quadrados, ele se estende como um vasto mar de areia avermelhada, atravessando Botsuana, Namíbia e África do Sul. À primeira vista parece árido e imutável, mas basta observar com atenção para perceber que ali pulsam a vida, a adaptação e a resistência, transformando o Kalahari em um dos desertos mais grandes e fascinantes do planeta. Contrário à imagem tradicional de um deserto formado apenas por dunas intermináveis, o Kalahari revela um cenário diverso e surpreendente, onde vastas savanas se entrelaçam com arbustos resistentes e solos que despertam para a vida após as chuvas sazonais, criando uma paisagem em constante transformação. Neste território moldado pelos extremos caminham leões adaptados ao calor, elegantes girafas e grandes manadas de antílopes, compartilhando espaço com o elefante, o maior animal terrestre do mundo. Com passos lentos e precisos, ele cruza o deserto guiado por uma memória impressionante, capaz de recordar antigas fontes de água essenciais para a sobrevivência. Entre eles, o oryx se destaca ao enfrentar o sol abrasador, regulando a própria temperatura e vivendo com uma quantidade mínima de água. Enquanto isso, os suricatos, pequenos e atentos, assumem o papel de sentinelas do deserto, vigiando o horizonte sem descanso e confiando na cooperação do grupo para resistir em um ambiente que não perdoa distrações. Enquanto durante o dia o sol impõe temperaturas que superam os 40 graus, à noite o frio avança rapidamente, fazendo com que o deserto respire em contrastes. No vasto e desafiador deserto do Kalahari, a sobrevivência exige adaptações extremas ao calor intenso, à escassez de água e às longas secas que moldam toda a paisagem. Um dos animais mais resistentes dessa região é o Oryx gamsbok, um antílope de grande porte perfeitamente adaptado ao ambiente árido, capaz de suportar temperaturas elevadas sem beber água por longos períodos, extraindo a umidade necessária das plantas que consome e controlando sua temperatura interna com grande eficiência. O oryx é um dos maiores símbolos de resistência do Kalahari, capaz de permanecer dias e até semanas sem beber água diretamente. Essa habilidade impressionante ocorre porque ele obtém a maior parte da umidade a partir das plantas que consome, especialmente raízes e folhas ricas em água, além de possuir um organismo altamente eficiente que reduz a perda de líquidos. Para suportar o calor extremo, o oryx regula sua temperatura corporal de forma estratégica, permitindo que ela se eleve durante o dia, o que diminui a necessidade de suar e evita a desidratação. Seu sangue é resfriado antes de chegar ao cérebro por meio de uma complexa rede de vasos nasais, protegendo órgãos vitais, mesmo quando as temperaturas superam os 40 graus. Assim, enquanto o deserto arde sob o sol, o oryx continua caminhando com calma, transformando o calor e a escassez em aliados silenciosos de sua sobrevivência.
Mesmo sob o sol abrasador do Kalahari, o Oryx consegue correr com uma eficiência impressionante sobre a areia quente, demonstrando uma adaptação pouco comum entre os grandes herbívoros do deserto. Suas longas e musculosas pernas, combinadas com cascos firmes e estreitos, reduzem o contato com o solo superaquecido e facilitam a dissipação do calor enquanto se desloca. Em situações de fuga, esse antílope do deserto pode alcançar velocidades próximas de 60 km por hora, mantendo o desempenho mesmo sob temperaturas extremas que levariam muitos animais ao esgotamento. Essa capacidade permite que o Oryx escape de predadores e percorra grandes distâncias sem desperdiçar energia. Correr sob o sol escaldante é uma adaptação perfeita ao ambiente mais implacável da savana desértica. Como se não bastasse sua extraordinária resistência ao sol implacável do Kalahari, o Oryx também conta com um dos instrumentos de defesa mais impressionantes da savana, seus longos chifres, que podem alcançar entre 80 centímetros e até 1 metro de comprimento. Verdadeiras lanças naturais são utilizados com precisão tanto para afastar predadores quanto para enfrentar ameaças diretas, sendo capazes de ferir gravemente leões quando o animal se vê encurralado. Esses chifres também desempenham um papel fundamental na manutenção da hierarquia social, especialmente entre os machos, que os utilizam em confrontos controlados para estabelecer dominância e garantir o acesso às fêmeas. Entre os sexos existem diferenças sutis, porém marcantes. Os machos apresentam chifres mais grossos e robustos, adaptados aos combates físicos, enquanto as fêmeas exibem chifres geralmente mais longos, finos e levemente curvados, reforçando que no Oryx, força, defesa e sobrevivência avançam juntas em cada detalhe do corpo. O Oryx é o resultado de milhares de anos de adaptação da natureza, moldado para resistir a um dos ambientes mais quentes e implacáveis do planeta. No Kalahari, onde o sol leva a vida ao limite, não apenas sobrevive, mas prospera, revelando como a natureza é capaz de criar seres perfeitamente ajustados aos cenários mais extremos da Terra. Além do Oryx, outro gigante do Kalahari surpreende não apenas por seu tamanho colossal, mas por uma habilidade quase inacreditável: a capacidade de detectar água a quilômetros de distância. Os elefantes do deserto realizam verdadeiras jornadas épicas através de paisagens áridas, guiados por uma memória ancestral que os conduz a poços ocultos, rios sazonais e aquíferos subterrâneos. Os elefantes possuem uma memória extraordinária que lhes permite recordar durante décadas a localização de raras fontes de água no deserto. Esse conhecimento, transmitido pelas fêmeas mais velhas, guia as manadas durante longos períodos de seca e garante a sobrevivência do grupo, transformando a memória em um verdadeiro mapa vivo em um dos ambientes onde encontrar água é um desafio que, se falhar, pode custar a própria vida. Podendo ultrapassar os 3 metros de altura e pesar mais de 6 toneladas, esses animais não são apenas os maiores mamíferos terrestres do planeta, mas também criaturas sociais altamente organizadas, lideradas por fêmeas experientes que detêm o conhecimento das rotas e dos períodos de escassez. Suas presas cumprem múltiplas funções, sendo utilizadas tanto na defesa quanto para escavar o solo em busca de água e minerais. A tromba, formada por mais de 40 mil músculos, atua como uma ferramenta extremamente precisa e eficiente, permitindo ao animal beber e transportar a água de maneira controlada, evitando desperdícios. Além disso, é essencial para se alimentar,
captar odores a grandes distâncias e se comunicar, ajudando a economizar água e energia em ambientes onde cada recurso é valioso. A pele grossa e enrugada cria pequenas sombras e retém barro e água, ajudando a regular a temperatura corporal e a proteger o animal do sol abrasador. Enquanto os elefantes impõem respeito por seu tamanho e força, os suricatos se destacam de outra maneira. Embora pequenos, desenvolveram uma estrutura social complexa, essencial para a sobrevivência no deserto. Com apenas entre 25 e 35 centímetros de comprimento e um peso entre 700 gramas e 1 quilo, os suricatos compensam seu tamanho reduzido com cooperação e estratégia. Vivendo em grupos organizados, revezam-se entre vigiar o ambiente como sentinelas e buscar alimento, uma dinâmica que lhes permite enfrentar predadores e resistir às condições extremas de um dos ambientes mais hostis do planeta. Enquanto alguns membros saem em busca de alimento, outros se posicionam em pontos elevados, permanecendo em vigilância e emitindo alertas sonoros diante do menor indício de predadores. Essa divisão de funções permite que o grupo se alimente com segurança mesmo em um ambiente aberto e exposto como o Kalahari. Para enfrentar o intenso calor do deserto, desenvolveram estratégias inteligentes que vão muito além da resistência física. Durante as horas mais quentes do dia, reduzem a atividade na superfície e buscam refúgio em complexos sistemas de tocas subterrâneas, onde a temperatura é significativamente mais estável e fresca. Ao amanhecer e no final da tarde, quando o sol é menos agressivo, saem para se alimentar, ajustando sua rotina ao ritmo do deserto. Sua pelagem clara ajuda a refletir parte da radiação solar, enquanto a postura ereta adotada pelos sentinelas reduz a área do corpo exposta diretamente ao sol. Além disso, os suricatos se distribuem pelo território para evitar o superaquecimento coletivo, demonstrando que, mesmo pequenos, esses animais dominam com precisão a arte de viver sob um sol implacável. Quando um suricato sentinela detecta qualquer sinal de perigo, reage imediatamente emitindo sons agudos e específicos, que funcionam como verdadeiros códigos de alerta para o grupo. Cada tipo de vocalização indica o nível da ameaça, permitindo que os demais suricatos saibam exatamente como agir, seja se escondendo rapidamente nas tocas ou permanecendo atentos à distância. Essa comunicação sonora precisa garantir uma resposta coletiva quase instantânea, transformando o grupo em uma unidade sincronizada. No solo, predadores como chacais, serpentes e até grandes felinos podem se aproximar camuflados pela vegetação baixa ou pelas ondulações do terreno. Por isso, o suricato vigia se posiciona em locais elevados, como cupinzeiros, rochas ou montículos de areia, de onde consegue observar tanto o céu quanto a paisagem ao redor. Mas no Kalahari, o perigo não se limita ao solo. Águias e falcões cruzam os céus deste deserto brutal, obrigando o suricato a se manter sempre alerta, erguer o corpo, observar o horizonte e reagir em segundos para proteger o grupo. A águia tawny, conhecida cientificamente como Aquila rapax, é uma das grandes aves de rapina que dominam os céus das savanas africanas e das regiões áridas do sul do continente. Também chamada de águia parda ou águia das savanas, possui asas largas, voo silencioso e uma visão extremamente aguçada, características que a tornam uma ameaça constante para os animais pequenos.
No Kalahari, essa águia desempenha um papel decisivo como predadora, sendo um dos maiores perigos para os suricatos, especialmente quando se encontram expostos durante a vigilância ou a busca por alimento. Aproveitando os amplos espaços abertos do deserto, a águia tawny plana a grandes alturas e ataca com uma rapidez surpreendente, obrigando os suricatos a manter sentinelas sempre atentos. Assim, sua presença no Kalahari não apenas molda o comportamento desses pequenos mamíferos, mas também reforça o delicado equilíbrio entre predadores e presas em um dos ambientes mais desafiadores da África. Entre todos os predadores que habitam o Kalahari, nenhum impõe tanto respeito quanto o leão do deserto, considerado o mais temido dessa região extrema. Diferente de outros leões africanos que vivem próximos a rios permanentes e presas abundantes, o leão do Kalahari foi moldado para sobreviver em um ambiente de escassez, calor intenso e longas distâncias entre fontes de água. A aparência do leão do deserto revela, em cada detalhe, as marcas da adaptação ao Kalahari. Diferente dos leões que vivem em regiões mais úmidas, costuma apresentar uma pelagem mais clara, em tons de areia e dourado pálido, o que ajuda a refletir o calor e a se camuflar na paisagem árida. A juba dos machos também é distinta, geralmente mais curta, menos densa e de coloração mais clara, variando entre o bege e o marrom claro, uma adaptação essencial para evitar o superaquecimento sob o sol intenso. Em áreas onde as temperaturas são extremas, jubas muito escuras e volumosas seriam uma desvantagem, pois retém calor. O corpo do leão do deserto tende a ser mais esguio e resistente, preparado para longas caminhadas em busca de presas e água. No Kalahari, cada traço da aparência do leão é uma resposta direta às exigências de um ambiente onde sobreviver é um desafio diário. Tende a percorrer territórios muito mais extensos, caça com maior estratégia e resiste a períodos prolongados sem beber água, obtendo hidratação principalmente de suas presas. No Kalahari, o leão não é apenas o topo da cadeia alimentar, mas a personificação da adaptação extrema, um predador que reina pela inteligência, resistência e domínio absoluto do ambiente. Nossa aventura continua pelo deserto de Gobi, um ambiente que se diferencia do Kalahari por apresentar estações bem definidas, com invernos extremamente frios e verões quentes e secos. Entre o sul da Mongólia e o norte da China se estende um deserto que desafia todas as ideias comuns sobre a aridez: o deserto de Gobi. Com uma área aproximada de 1,3 milhão de quilômetros quadrados, ocupa a terceira posição entre os maiores desertos do mundo e se destaca por não ser um mar de dunas, mas um vasto território de planícies pedregosas, montanhas áridas e vales esculpidos pelo vento e pelo tempo. O Gobi é um deserto que oscila entre o frio e o calor, onde o verão pode trazer temperaturas superiores a 40 graus durante o dia, enquanto o inverno transforma a paisagem em um cenário congelado, com os termômetros caindo para 30 graus ou menos. Neve, gelo e tempestades de poeira fazem parte de sua rotina extrema. Entre suas características únicas está o fato de ter sido um dos principais corredores da antiga Rota da Seda e um dos maiores depósitos de fósseis de dinossauros do planeta, revelando que, muito antes de a aridez dominar, a vida floresceu intensamente ali.
No Gobi, o silêncio carrega histórias milenares, e cada horizonte vazio guarda a memória de um deserto que não apenas resiste ao tempo, mas o atravessa. O camelo bactriano é um dos animais mais emblemáticos do deserto de Gobi e representa uma das adaptações mais impressionantes à vida em ambientes extremos. Diferente de outros camelos, como o dromedário que possui apenas uma corcova, o camelo bactriano se destaca por ter duas corcovas, onde armazena gordura que pode ser convertida em energia quando o alimento é escasso. Vivendo principalmente no sul da Mongólia e no norte da China, enfrenta não apenas a falta de água, mas também variações extremas de temperatura, que vão desde verões quentes até invernos congelantes. Esse animal pode passar vários dias sem beber água, e quando encontra uma fonte, é capaz de ingerir grandes quantidades de uma só vez, além de tolerar água salobra que outros animais não poderiam consumir. Sua alimentação é altamente estratégica. O camelo bactriano se alimenta de arbustos secos, gramíneas duras, raízes e até plantas espinhosas, graças à sua boca resistente e ao seu sistema digestivo eficiente. De grande porte, pode atingir cerca de 2 metros de altura na altura dos ombros e pesar entre 500 e 700 quilos. Com um corpo robusto, pernas longas e uma pelagem espessa que o protege tanto do frio intenso quanto do calor do deserto. No Gobi, o camelo bactriano é um símbolo vivo de como a natureza molda criaturas capazes de prosperar onde a vida parece quase impossível. No deserto de Gobi vive uma das espécies mais raras e resistentes do planeta, o cavalo de Przewalski, considerado o último cavalo verdadeiramente selvagem do mundo. Adaptado a um ambiente de extremos, suporta verões quentes e secos e invernos rigorosos, com temperaturas que podem cair muito abaixo de zero, graças ao seu corpo robusto, a pelagem que se torna mais espessa no frio e a sua capacidade de regular de forma eficiente o gasto de energia. Esses cavalos desempenham um papel ecológico importante no Gobi, ajudando a manter o equilíbrio da vegetação ao pastar gramíneas duras e plantas resistentes, além de contribuir para a dispersão de sementes. Em momentos de fuga, podem alcançar velocidades próximas a 60 km por hora, utilizando a agilidade como principal defesa contra predadores. Sua estratégia de alimentação baseia-se no pastoreio constante, aproveitando o pouco que o solo árido oferece, enquanto sua vida social se organiza em pequenos grupos liderados por um macho dominante, junto a fêmeas e potros, reforçando laços que garantem a proteção coletiva. Criaturas pequenas, mas também muito resistentes, também habitam essas regiões e as planícies do Irã, Mongólia, China e países do Oriente Médio. A gazela persa, conhecida cientificamente como gazela subguturosa, é um dos herbívoros mais resistentes dos desertos e estepes áridas da Ásia Central. Devido a um inchaço temporário na garganta dos machos durante a época reprodutiva, também é conhecida como gazela bociosa. Essas criaturas incríveis têm a capacidade de percorrer longas distâncias em busca de alimento, transformando a resistência e a mobilidade em armas essenciais para sobreviver nos desertos mais implacáveis do planeta.
Sua sobrevivência nesses ambientes extremos depende de uma impressionante capacidade de adaptação à escassez de água e às grandes variações de temperatura, suportando tanto o calor intenso do verão quanto o frio rigoroso do inverno. Essa gazela obtém a maior parte de sua hidratação a partir das plantas que consome, reduzindo drasticamente a necessidade de beber água. Sua alimentação baseia-se em gramíneas secas, arbustos, folhas e brotos resistentes, aproveitando ao máximo recursos pobres e dispersos. Vive em grupos que variam conforme a estação, podendo formar grandes manadas migratórias em períodos favoráveis e grupos menores quando os recursos escasseiam. Entre seus principais predadores estão lobos, leopardos das neves, leopardos comuns e grandes águias, o que explica sua visão aguçada, audição sensível e grande velocidade, utilizada como principal estratégia de fuga. No coração do Oriente Médio, o deserto da Arábia se estende como um mar infinito de areia e silêncio, ocupando grande parte da Península Arábica e cobrindo cerca de 2,3 milhões de quilômetros quadrados. É o segundo maior deserto quente do mundo e atravessa países como Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Jordânia e Iraque. Suas dunas gigantes, especialmente no Rub al-Khali, o famoso quarto vazio, parecem ondas congeladas no tempo, moldadas por ventos antigos e implacáveis. Durante o dia, o sol domina com temperaturas que podem ultrapassar os 45 graus, enquanto à noite o calor se dissipa rapidamente, revelando um frio surpreendente sob um céu repleto de estrelas. Suas tempestades de areia podem atravessar países inteiros e sua capacidade de sustentar vida em condições extremas se manifesta em camelos, répteis e povos beduínos que aprenderam a ler o deserto como um mapa vivo. O deserto da Arábia não é apenas um lugar de escassez, mas um território onde o silêncio conta histórias de sobrevivência, fé e adaptação humana no limite do possível. O maior símbolo do deserto da Arábia, sem dúvida, são os camelos, animais que se tornaram ícones não apenas da fauna local, mas também da cultura e da história da região. O camelo árabe, com sua única corcova, resistência extrema à escassez de água e capacidade de percorrer longas distâncias sob o sol implacável, é essencial para a sobrevivência dos povos que habitam essas terras áridas há milênios. Eles servem como meio de transporte confiável, carregando pesadas mercadorias através de vastas extensões de areia, e também como fonte de alimento, fornecendo leite nutritivo e carne em tempos de necessidade. Os camelos desempenham um papel central nas tradições culturais, sendo protagonistas de corridas, festivais e práticas de pastoreio que unem as comunidades e preservam conhecimentos ancestrais sobre o deserto. Em cada passo que dão pelas dunas e planícies áridas, os camelos representam não apenas resistência física, mas também o vínculo histórico e simbólico entre o ser humano e o ambiente hostil da Arábia, sendo verdadeiros guardiões da vida no deserto. Aqui, entre dunas abrasadoras e horizontes de areia aparentemente infinitos, vive um antílope semelhante ao óryx do Kalahari, mas com características próprias que o tornam especialmente adaptado ao deserto. O óryx árabe é um dos maiores símbolos de resistência do deserto da Arábia, habitando uma das regiões mais quentes e secas do planeta. Diferente do óryx do Kalahari, cujo pelagem avermelhada se mistura aos tons da savana africana, o óryx árabe exibe um corpo predominantemente branco, com marcas escuras no rosto, no pescoço e nas patas.
Essa coloração reflete a radiação solar, reduz a absorção de calor e permite que o animal suporte temperaturas extremas, revelando como cada detalhe de sua aparência é o resultado direto da adaptação ao deserto. O Oryx árabe é semelhante ao Oryx do Kalahari, compartilhando características e estratégias impressionantes de sobrevivência no deserto. Possui chifres longos e retos, utilizados tanto para a defesa quanto para disputas entre machos, e pode passar longos períodos sem água ao obter hidratação das plantas que consome, percorrendo grandes distâncias em busca de alimento. Assim como seu parente africano, suas adaptações fisiológicas, como a regulação da temperatura corporal e a conservação de líquidos, o tornam um verdadeiro especialista em resistir às condições áridas da Península Arábica. O falcão sacre, também conhecido como falco sacer ou simplesmente falcão do deserto, é uma das aves de rapina mais extraordinárias do deserto da Arábia. Reconhecido por sua velocidade, agilidade e visão aguçada, é capaz de atingir até 320 km/h em mergulhos de ataque, tornando-se um dos predadores mais eficientes dos céus áridos. Suas presas preferidas incluem aves menores, como codornas e pombos, além de pequenos mamíferos e répteis, que captura com uma precisão impressionante tanto no solo quanto em voo. Além de seu papel ecológico, controlando as populações de presas e mantendo o equilíbrio do deserto, o falcão sacre possui enorme relevância cultural para os povos árabes. É símbolo de prestígio, tradição e habilidade na falcoaria, uma prática milenar que atravessa gerações e ainda é celebrada em festivais e competições de caça com falcões. No deserto da Arábia, essa ave não é apenas um caçador extraordinário, mas também um ícone vivo da relação entre o ser humano e a natureza em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Outro predador percorre este deserto em silêncio. O caracal se destaca como um dos felinos mais ágeis e adaptáveis da região, pertencente à família Felidae, a mesma dos grandes felinos como leões e leopardos, combinando velocidade, precisão e eficiência em um ambiente implacável. Seu corpo esguio e musculoso permite movimentos rápidos e saltos impressionantes, essenciais para capturar presas em um ambiente marcado pelo calor intenso e pela escassez de água. Adaptado ao clima árido, pode suportar longos períodos sem se hidratar diretamente, obtendo grande parte da água necessária dos pequenos mamíferos, aves e répteis que compõem sua dieta. É um animal solitário, que estabelece territórios marcando-os com arranhões e urina, embora possa se aproximar de outros de sua espécie durante a época reprodutiva. Sua alimentação inclui coelhos, roedores, aves, lagartos e, ocasionalmente, animais de maior porte, que caça utilizando velocidade e técnica. Entre as curiosidades mais impressionantes está sua capacidade de capturar aves em pleno voo, graças a saltos de até 3 metros, e suas orelhas pontiagudas e negras, que funcionam como sensores auditivos altamente eficientes, permitindo localizar presas ocultas até mesmo sob a areia ou a vegetação seca. O caracal representa, assim, um equilíbrio perfeito entre força, velocidade e inteligência, sendo um verdadeiro mestre da sobrevivência no deserto da Arábia. No norte da África, existe um lugar onde o horizonte parece não ter fim, e o tempo se curva diante do silêncio, o deserto do Saara, o maior deserto quente do planeta.
Com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, estende-se por vários países como Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Mauritânia, Mali, Níger, Chade e Sudão, ocupando quase um terço de todo o continente africano. O Saara é um mar de dunas douradas que inclui planícies rochosas, montanhas antigas, vales secos e raros oásis que surgem como milagres em meio à imensidão. Durante o dia, as temperaturas podem facilmente ultrapassar os 50 graus, enquanto à noite, o frio surpreende, fazendo com que os termômetros desçam próximos de zero. Há milhares de anos, o Saara foi uma região verde, repleta de rios, lagos e vida abundante, vestígios que ainda são visíveis em pinturas rupestres espalhadas pelo deserto. O Saara é um livro aberto da história da Terra, onde cada grão de areia guarda a memória de um mundo que foi completamente diferente. No coração do deserto do Saara, um dos ambientes mais extremos do planeta, o dromedário se destaca como o animal mais emblemático dessa imensa extensão de areia e sol implacável. Esse mesmo camelo também domina os desertos da Península Arábica, já que se trata da mesma espécie, com as mesmas características físicas e adaptações ao calor. Embora seja o mesmo animal, o dromedário adquire significados culturais diferentes no Saara e na Península Arábica. No Saara, é visto tradicionalmente como um verdadeiro meio de sobrevivência, essencial para longas travessias, o transporte de cargas e o sustento de povos nômades que dependem diretamente dele para viver em um ambiente extremamente hostil. Na Arábia, além de cumprir funções práticas semelhantes, o dromedário também possui um forte valor simbólico e social, associado à tradição beduína, ao status, às competições e às celebrações culturais. Assim, enquanto no Saara o camelo representa principalmente resistência e sobrevivência, na Arábia ele também se transforma em um símbolo de identidade, prestígio e herança cultural. Outro habitante de destaque do Saara é a raposa do deserto, conhecida como Fennec, um pequeno predador que desafia o calor com estratégias surpreendentes. Seu corpo compacto e suas enormes orelhas não são apenas uma marca visual, mas um sofisticado sistema de regulação térmica que dissipa o calor acumulado durante o dia. Essas orelhas também amplificam a audição, permitindo detectar presas sob a areia. Ativo principalmente à noite, evita o sol intenso e passa o dia em tocas profundas, onde a temperatura é mais estável. Alimenta-se de insetos, pequenos roedores, lagartos, ovos e frutos, obtendo grande parte da água a partir do próprio alimento. Socialmente, o Fennec vive em pequenos grupos familiares, demonstrando forte cooperação entre os indivíduos. Uma curiosidade pouco conhecida é que suas patas são cobertas por uma densa pelagem que as protege do calor da areia e facilita um deslocamento silencioso, tornando-o um dos caçadores mais eficientes do deserto. Entre as criaturas mais antigas e temidas do Saara está o escorpião do deserto, um verdadeiro sobrevivente de um mundo extremo. Pequeno e discreto, possui um exoesqueleto altamente resistente à perda de água, o que lhe permite viver longos períodos sem se hidratar. Sua atividade é predominantemente noturna, evitando o calor intenso do dia ao se esconder sob rochas ou se enterrar na areia. Alimenta-se de insetos, aranhas e outros pequenos invertebrados, utilizando seu veneno para imobilizar rapidamente a presa. Socialmente, é um animal solitário,
encontrando-se com outros apenas durante o período reprodutivo. Uma curiosidade impressionante é sua capacidade de desacelerar o metabolismo ao mínimo, permanecendo meses sem se alimentar enquanto espera condições favoráveis. Alguns escorpiões do Saara também possuem venenos extremamente potentes, capazes de agir em segundos, o que os coloca entre os animais mais eficientes e adaptados deste deserto implacável. Ao sair do calor abrasador do Saara, entramos em um mundo completamente diferente. Os desertos gelados, onde a paisagem é dominada pelo gelo, pela neve e pelos ventos cortantes. O Ártico, um dos exemplos mais extremos, parece desolado à primeira vista, mas esconde uma vida incrivelmente adaptada ao frio intenso, à escassez de alimento e às longas noites de inverno. Aqui, a sobrevivência exige resistência, estratégias inteligentes e uma habilidade única para enfrentar temperaturas que podem cair muito abaixo de zero. No Ártico, as chuvas são extremamente escassas, o que transforma grande parte da região em um verdadeiro deserto gelado. Apesar da aparência coberta de gelo e neve, a precipitação anual é muito baixa, frequentemente inferior a 250 milímetros, concentrando-se mais na forma de neve do que de chuva líquida. Essa aridez extrema significa que a água disponível para plantas e animais é limitada, e grande parte da vida depende da neve derretida durante os breves verões ou de pequenas poças formadas pelo degelo temporário. Algumas regiões do Ártico, como certas áreas da Groenlândia e do norte do Canadá, funcionam praticamente como desertos gelados. Vastas extensões de solo congelado, rochas e gelo sem vegetação densa, onde apenas organismos altamente especializados conseguem sobreviver. Plantas rasteiras, líquens, musgos e algumas espécies de invertebrados adaptados ao frio dominam esses ecossistemas. Os animais, por sua vez, desenvolveram adaptações como pelagem isolante, armazenamento de gordura e comportamentos migratórios ou de hibernação, demonstrando que mesmo em um ambiente extremamente seco e gelado, a vida encontra formas engenhosas de persistir. Entre os principais animais do Ártico, destacam-se o urso polar, símbolo máximo de adaptação ao frio, com sua pelagem isolante e capacidade de nadar longas distâncias em busca de focas. A raposa do Ártico, que muda de pelagem para se camuflar na neve e caça pequenos roedores e aves. E o caribu, chamado de rena em algumas regiões, que percorre grandes distâncias em migrações sazonais, sobrevivendo a pastagens escassas e temperaturas extremas. No deserto gelado do Ártico, o urso polar se destaca como o maior predador terrestre do planeta, um verdadeiro símbolo de força e adaptação extrema, podendo atingir cerca de 3 metros de comprimento e pesar entre 400 e 700 quilos, com alguns machos ainda mais pesados. Apesar das condições hostis, pode passar longos períodos sem consumir água diretamente, obtendo a hidratação necessária a partir da gordura de suas presas, principalmente focas, e também consegue permanecer dias sem se alimentar durante períodos de escassez. Essa habilidade permite que sobreviva em um dos ambientes mais inóspitos do planeta, onde poucos animais conseguem persistir. Sua capacidade de localizar presas é impressionante. O olfato do urso polar é tão aguçado que pode detectar o cheiro de focas a quilômetros de distância, mesmo sob espessas camadas de neve e gelo. Ele está perfeitamente adaptado à vida sobre o gelo e a neve,
Possui uma pelagem densa e impermeável, uma espessa camada de gordura que o isola do frio intenso e patas largas com solas ásperas que funcionam como verdadeiras raquetes para caminhar sobre o gelo escorregadio sem afundar. Seus músculos poderosos e seu corpo hidrodinâmico o tornam um nadador excepcional, capaz de percorrer longas distâncias em águas geladas. Cada detalhe de sua anatomia reflete milhões de anos de evolução para sobreviver como um verdadeiro mestre dos desertos gelados do Ártico. Menor que o urso polar, mas igualmente adaptada ao deserto gelado do Ártico, a raposa do Ártico é uma das criaturas mais ágeis e engenhosas da região. Com um corpo compacto e pelagem espessa, mede cerca de 50 a 60 centímetros de comprimento, incluindo a cauda, e pesa entre 3 e 9 quilos, o que a torna leve e rápida para percorrer grandes distâncias em busca de alimento escasso. Sua sobrevivência depende de estratégias oportunistas. Caça pequenos roedores, aves, insetos e até carcaças, ajustando sua dieta conforme a disponibilidade de presas. As raposas do Ártico possuem uma resistência impressionante à escassez de alimento, podendo passar dias sem se alimentar diretamente quando a presa é rara. Para sobreviver nesse período, dependem de estratégias metabólicas e comportamentais. Armazenam gordura corporal suficiente para fornecer energia durante a escassez e reduzem a atividade física para economizar calorias. Entre suas habilidades mais impressionantes está a capacidade de percorrer vastas áreas em busca de comida, economizando energia e utilizando sua visão e olfato aguçados para localizar presas sob a neve. Outra adaptação essencial é a mudança de cor da pelagem. Durante o inverno, o pelo se torna completamente branco, oferecendo uma camuflagem perfeita na neve, enquanto no verão adquire tons marrons ou acinzentados, ajudando a se misturar com o solo rochoso e a vegetação escassa. A combinação de tamanho reduzido, agilidade, inteligência e camuflagem transforma a raposa do Ártico em uma das espécies mais eficientes e resilientes do Ártico. No Ártico, os caribus são verdadeiros símbolos de resistência e adaptação à vida nos desertos gelados. Apesar de viverem em regiões onde a água líquida é escassa, podem passar dias sem beber diretamente, obtendo hidratação principalmente da vegetação congelada, como líquens, musgos e gramíneas. Sua alimentação é estratégica e sazonal. Durante o verão, aproveitam plantas mais nutritivas e, no inverno, escavam a neve em busca de alimento oculto, mantendo energia suficiente para enfrentar as temperaturas extremas. A pelagem dos caribus é outra adaptação impressionante. Densa, com pelos longos e ocos em seu interior, funciona como isolante térmico, mantendo o calor corporal mesmo durante ventos cortantes e temperaturas abaixo de zero. Além disso, os caribus protagonizam uma das maiores migrações terrestres do planeta, percorrendo centenas e, em alguns casos, milhares de quilômetros ao longo do ano entre áreas de alimentação e regiões de reprodução. Guiados pelos ciclos sazonais, atravessam vastas paisagens geladas para escapar da escassez de alimento, demonstrando enorme resistência física, forte organização em grupo e uma impressionante capacidade de navegação. Esses longos deslocamentos transformam os caribus em um dos melhores exemplos de como a vida consegue se adaptar e prosperar nos desertos gelados mais rigorosos da Terra.
Quando falamos do maior deserto do mundo, muitos pensam imediatamente no Saara, com suas dunas douradas e calor abrasador. Mas a realidade surpreende. O maior deserto do planeta é a Antártida, um território colossal que ocupa cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, maior do que toda a Europa. Nesse imenso deserto gelado, a água existe em abundância, mas quase sempre congelada, o que torna a região extremamente seca e revela que o verdadeiro deserto não é definido pelo calor, mas pela escassez de água líquida. As precipitações são extremamente baixas, em muitos locais inferiores a 200 milímetros por ano, e quase sempre na forma de neve, transformando grandes áreas em verdadeiros desertos gelados. Ventos cortantes, tempestades de neve e temperaturas que podem cair abaixo de 60 degrees fazem deste ambiente um dos mais inóspitos do planeta. A Antártida é o lugar mais frio do planeta, um continente onde o clima atinge limites extremos que desafiam qualquer forma de vida. Foi ali que se registrou a temperatura mais baixa já medida na Terra, impressionantes, 89,2 °C, na estação russa de Vostok, um frio capaz de congelar quase tudo em poucos instantes. Em vastas áreas do interior do continente, as condições são tão severas que não existem plantas, animais nem presença humana permanente. Ventos violentos, ar extremamente seco e gelo eterno transformam essas regiões em espaços completamente inabitados, verdadeiros desertos de gelo, onde apenas a ciência consegue chegar por breves períodos, reforçando o quão extremo e implacável é esse ambiente único do planeta. Mesmo nesse cenário extremo, a vida persiste. No litoral e nas regiões costeiras, encontramos diversas espécies de pinguins, como o imperador e o de Adélia, que sobrevivem graças à água do degelo e à abundância de peixes e krill nas águas geladas. Focas leopardo e focas caranguejeiras são predadores especializados, enquanto aves marinhas como o skua e o petrel completam a cadeia alimentar. Mesmo nos mares gelados, as orcas e outras espécies de cetáceos demonstram que a vida pode se adaptar a condições aparentemente impossíveis. Nas regiões verdadeiramente desérticas da Antártida, onde a água líquida é extremamente rara e o frio é intenso, a vida é limitada e altamente especializada. Entre os animais que conseguem sobreviver nesses ambientes estão pequenos invertebrados, como nematóides, ácaros e colêmbolos, que habitam solos, musgos e líquens, suportando temperaturas negativas e longos períodos de seca. Além disso, certos micro-organismos e líquens desempenham um papel vital na manutenção do ecossistema, formando a base da cadeia alimentar e permitindo que formas mínimas de vida persistam em solos congelados e áridos. Diferentemente das regiões costeiras ricas em pinguins e focas, o interior desértico da Antártida é um território quase inóspito, onde apenas os seres mais resistentes, adaptados a extremos de frio e secura, conseguem sobreviver, transformando essas áreas em verdadeiros desertos gelados no sentido mais estrito da palavra. Entre as diversas espécies de pinguins, o imperador é o único capaz de se reproduzir durante o inverno antártico, enfrentando as condições mais extremas do planeta. Enquanto as temperaturas podem cair até cerca de 60 degrees, com ventos que intensificam ainda mais a sensação de frio, ele permanece sobre o gelo para garantir a continuidade da espécie. Ele também é o maior de todos os pinguins, alcançando aproximadamente entre 1,10 e 1,20 metros de altura e pesando entre 30 e 40 quilos.
Sua sobrevivência nesse ambiente hostil só é possível graças a uma espessa camada de gordura e a uma pelagem extremamente densa e impermeável, formada por penas sobrepostas que retêm o calor corporal. Essas adaptações transformam o pinguim imperador em um dos exemplos mais impressionantes de resistência e adaptação à vida no frio extremo. Algumas aves migratórias, como o skua, também podem se aventurar nessas áreas em busca de alimento, embora passem a maior parte do tempo próximas às colônias costeiras. O skua é uma das aves mais resistentes e oportunistas da Antártida, conhecida por sua capacidade de sobreviver em condições extremas de frio e escassez de alimento. Com um tamanho médio de 50 a 60 centímetros e asas longas e poderosas, essa ave é uma excelente voadora, capaz de percorrer grandes distâncias em busca de alimento. Sua plumagem escura e densa proporciona isolamento térmico, protegendo-a dos ventos cortantes e das baixas temperaturas típicas do deserto gelado. O skua é um predador e oportunista alimentar, consumindo ovos e filhotes de pinguins, restos deixados por focas, peixes e pequenos invertebrados, adaptando sua dieta conforme a disponibilidade de presas. Essa versatilidade lhe permite sobreviver mesmo quando o alimento é escasso, podendo passar dias sem comer ou beber, utilizando as reservas de energia acumuladas no corpo. Entre as curiosidades, destaca-se seu comportamento agressivo durante o período reprodutivo, quando defende as colônias de ninhos com ataques coordenados e vocalizações intensas. Capaz de voar longas distâncias em busca de alimento, o skua é um exemplo de resistência, adaptabilidade e inteligência, demonstrando como a vida pode prosperar até mesmo nos desertos gelados mais inóspitos do planeta. Do calor implacável do Saara e da Arábia às vastas extensões áridas do Gobi e do Kalahari, atravessando o gelo eterno da Antártida e do Ártico, os desertos do planeta revelam uma verdade inegável. Nesses territórios extremos, apenas verdadeiros guerreiros da natureza conseguem resistir, sobreviver e transformar o impossível em vida. Em cada um desses extremos, a vida encontrou seus próprios caminhos para resistir, seja armazenando energia, migrando longas distâncias, utilizando camuflagem ou ajustando cada hábito ao ambiente. Esses territórios, à primeira vista vazios e hostis, revelam-se como verdadeiros cenários de resistência e engenhosidade, onde a natureza demonstra, mais uma vez, que mesmo nos lugares mais extremos da Terra, a vida sempre encontra uma forma de continuar. E assim chegamos ao final desta aventura pelos desertos mais extremos do planeta. Do calor intenso das areias ao frio absoluto dos desertos de gelo, esperamos que você tenha gostado de conhecer esses ambientes impressionantes e as incríveis formas que a vida encontrou para sobreviver neles. Agora queremos saber, o que mais te surpreendeu neste vídeo? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião conosco. Se você gostou desse percurso, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar explorando conosco os lugares mais extremos e fascinantes da Terra.